Gravando. Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos ao 9º episódio do Vida é Podcast. O podcast daquelas pessoas para aquelas pessoas que apreciam conversar, bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Já já apresento a nossa convidada de hoje, mas antes, para dar as boas-vindas a todos vocês, meu querido Robson Amushi. Como é que estamos hoje, Robson? Cortou aí? Olá, agora sim. Voltou. Todos bem-vindos, bem-vindas. Um prazer estar aqui. A vida é com carinho, com respeito, com fluxo. Sejam bem-vindos. Saudades de você, seu Marcelo. Faz só um mês. E que você vê, Pra quem não sabe, nós gravamos uma vez por mês e divulgamos os episódios uma vez por semana. Sejam bem-vindos. Beleza. Hoje especiais, convidados. Hoje, Convidado especial. Hoje cheio de convidados especiais. Vamos começar então? Seja muito bem-vinda, minha Quiline Aline Soper. A Aline é educadora financeira. Também vem formando educadores financeiros profissionais. Outros educadores que vão ajudar outras pessoas a lidarem melhor com as suas finanças. E a Aline coordena a mais completa formação para educadores financeiros do Brasil, reconhecida pelo MEC. Seja bem-vinda, minha querida. Como estás? Muito bom. Prazer estar aqui com você, Marcel, Robson. Muito feliz pelo convite e eu tenho certeza que hoje o nosso bate-papo aqui vai ajudar muita gente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós estamos aqui fortalecendo o DNA do Vida é Podcast. Nós temos a intenção, Aline, que nós nos sintamos na mesa de refeição pós-almoço. A imagem que me surgiu agora é a imagem da casa dos meus pais, aos domingos, quando meus avós maternos vinham fazer as refeições, a refeição de domingo, e a gente almoçava, sobremesa, café, e aí ficávamos longamente conversando do tema que surgisse. Esses dias a Tati de Andela esteve por aqui e disse, e o roteiro, Marcelo? Não tem roteiro. Não tem roteiro. A gente toma o rumo da vida, segue o fluxo da vida. Então é esse o espírito do Vida é Podcast. Nós nos permitirmos, por 1h15, 1h30 ou mais, sei lá eu, conversarmos sobre a vida. Me conta, quais são as últimas? O que tu tens feito? Qual é o teu momento? Vamos começar por aqui. Então vamos. Me conta aí, como é que tu tá? Trabalhando bastante, deixando a vida fluir, aproveitando os filhos que agora já estão adolescentes, numa nova fase aí de vida, formando educadores e ajudando outras pessoas a cuidar melhor do dinheiro, a gerar mais dinheiro. Então eu acho que eu sou uma pessoa que eu trabalho bastante, mas eu costumo dizer que o trabalho é para a gente viver a vida, não é para viver para trabalhar. Então é esse momento aí que a gente está na nossa empresa. Eu me lembro que no início do ano tu viajou. É que a Aline também é a nossa aluna na formação em constelações. Então eu fico sabendo algumas coisas, né? E agora, daqui a uns dias, tu vais de novo. Vou. Isso foi sempre assim? Tu sempre teve esse desprendimento para sair, para curtir, para se deliciar?
porque eu sou encantado com um ditado norte-americano que em português, uma livre tradução, diz assim: trabalhe pesado e desfrute pesado. Eu adoro esse ditado, né? Tu sempre trabalhou pesado e desfrutou pesado, ou tu também passou por aquela fase que a maioria de nós passa, que só trabalha pesado? Pois é. Desde adolescente que eu sempre gostei de viajar muito. Não sou de balada, mas sou de viagem. Então, eu digo que quando eu não tinha dinheiro, eu viajava com os meus amigos naquele escorte que fervia a água, levava macarrão com salsicha, alugava uma casa na praia e ia. Então, ia assim mesmo. E sempre gostei muito. Só que a vida, quando a gente começa a ficar adulto, trabalhar sério e tal, acaba atropelando a gente. Então, eu tive uma época da minha vida, principalmente quando eu tive escola física, que eu só trabalhava. Essa coisa de viajar não dava. Era... É comum a gente passar por essa etapa. É. Não é nem certo, nem errado, mas é comum. É comum. Eu digo que eu não ia... Eu moro perto da praia, e a minha escola era perto da praia, no Rio de Janeiro, e eu tinha ficado 6 meses sem colocar o pé no calçadão da praia. Que louco. E eu amo praia, né? Eu moro no Rio e viajo pra praia. Como que a pessoa faz isso, né? Você mora na praia e viaja pra outra praia. Geralmente eu faço isso. E foi quando eu me peguei numa situação de excesso de trabalho, de não estar muito satisfeita com o que eu fazia, mas tem que pagar as contas e a gente continua trabalhando. A empresa era minha. Eu tinha vontade de pedir demissão, eu confesso. Mas não podia pedir demissão. Que era eu mesma que estava ali, né? Era minha chefe, a chefe de todo mundo. Não dava. E eu fiquei um bom tempo. O período que meus filhos estavam pequenos, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sei a importância dessas pausas, de aproveitar. Porque é isso que a gente leva da vida, né? Os filhos estão crescendo, eles têm... muitas recordações hoje de viagens, de passeios, de momentos da gente desfrutar juntos. Eu acho que é isso que fica. Eu fiquei curioso. A escola já era de educação financeira? Não, a escola era de educação infantil. Educação infantil. E como é que tu veio cair em educação financeira? Pois é, né? Eu sou empreendedora desde criancinha. Né? Meus pais são empreendedores e eu cresci dentro de uma empresa, de uma fábrica. Então, eu já cuidava do financeiro da fábrica, ajudava meu pai, recebia dos clientes, fazia controle de quem estava devendo. Com 13 anos eu fazia isso. E com 17 eu abri minha primeira empresa, oficial. Falei pro meu pai que ele me pagava pouco. Que eu trabalhava com ele, informalmente, né? E falei, pai, eu trabalho pouco, preciso ganhar mais dinheiro, tenho que comprar um carro quando eu fizer 18 anos. Ele falou, então você vai ter que montar a tua empresa. Porque quem quiser... Ele te manipulou positivamente. Foi isso mesmo. Foi empresa do quê? Foi de carimbos. Sabe carimbo de médico e tal? Meu pai me trouxe, né, em São Paulo numa feira de empreendedorismo? É. Pra ver que negócio tu queria ter. Sim, foi exatamente isso. Que loucura, teu pai é fera. É. Gostei desse senhor. Pois é. E aí ele pegou e falou, não, então olha aqui, vamos ver o que você gosta. Eu nunca tinha feito carimbo na minha vida, mas eu vi uma maquininha que parecia mágica. Você botava um negocinho lá, botava as formas e saiu o carimbo. Eu falei, isso é legal? Dá pra cabe no meu quarto? Então eu vou fazer isso mesmo. E aí ele foi o meu primeiro investidor anjo. Ele comprou a máquina, o primeiro material veio com a máquina e ele falou, depois te vira. Não me pede mais dinheiro, agora você vai ter que fazer esse negócio aí crescer. E aí eu fiz. Cresceu, consegui 30 revendedores de carimbos para mim. Com 17 anos eu ia lá na papelaria e falava assim, olha, eu vendo carimbo, você quer botar o mostruário aí? Você vende, o que você vender, você bota o dobro do preço, me paga e tá tudo certo. Aparentemente, a motivação era o carro. Era o carro. Agora, olhando, como eu digo, um pouquinho mais abaixo, tu tens claro qual era a motivação ou tu nunca parou para olhar para isso? Porque é forte isso, entende? Não é pouca coisa. Não é colocar uma banquinha para vender laranja 2 horas, depois perder o sabor pelo empreendedorismo. É um negócio mesmo. Tu era uma menina. É. Eu acho que essa veia de querer dar certo, de querer crescer, de ver o meu pai, né? Que meu pai começou a empresa dele dentro de casa e
e estava dando certo. Não era que estava perfeita, mas estava dando Não, certo. tava dando certo. E eu que sempre tive essa vontade. Eu achava o máximo, minhas amigas iam pra festa, eu ficava trabalhando, fazendo meus carimbos lá. Chegava da escola, porque eu fazia ensino médio, né? Antigamente era segundo grau. Segundo grau. Fazia o segundo grau e pedi transferência pra noite, para ficar livre durante o dia, para conseguir atender meus clientes lá na minha fábrica. E à noite eu ia pra escola, estudava, voltava, já tinha mais encomenda e eu tinha que fazer as encomendas de noite. Mas era a maior felicidade. Me sentia a empresária com 17 anos. E eu comprei meu carro com 18 anos. Olha aí. Criando realidade. Foi. LV8 Vida Semeadora. Vou comprar meu carro com 18 anos e comprou em um ano. Eu já juntava muito dinheiro, né? Desde pequenininha eu ficava juntando tudo que me davam, o que eu fazia. Vendia brigadeiro, vendia isso e aquilo. Que eu nem conto como empreendedorismo, porque eu comecei a fazer isso com 12. Vender brigadeiro na escola e já ia guardando dinheiro. Mas só tem guardava. que contar. Tava empreendendo ou não tava? Tava. Então tem que contar. Eu falo que eu vendia brigadeiro sem saber fazer brigadeiro. Porque eu não cozinhava ainda. Aí eu comprava aquela latinha de Pronto, Moça Festa sim. pronto. Enrolava, botava brigadeiro lá, aquele granulado. Chegava na escola, vendia tudo. O dobro, mais que o dobro. Muito mais. O dinheiro que voltava dava para comprar 2 latas. Eu comprava 2, depois guardava o dinheiro. Ia guardando. Eu sempre guardei muito. Mas E eu tô aí- curioso em saber qual é. Claro, pode. Não, Comprei o carro velho, não era um carro novo, né? não importa. Mas, Mas tô não- curioso para saber esse bichinho aí. Qual é a origem do teu pai e da tua mãe? Os pais deles faziam o quê? Não, meu pai e minha mãe, os dois são de famílias pobres mesmo, né? Ai, que bom que tu não falou humilde. Não, Nossa, Pobre? que bom que não falou humilde. não, humilde não, pobre mesmo, não tem dinheiro nenhum mesmo. Tá, mas e a etnia, tu sabe? Dos avós? A gente não tem muito histórico familiar, assim, de etnia, né? Eu sei que a família da minha mãe era da roça e Que minha estado? Do Rio. do Rio, do interior do Rio. E a gente tinha uma bisavó que era índia, Ó, um bisavô que era alemão, que casou com a Índia, né? Naquela época lá daquele jeito? de caçada. É. E aí minha mãe veio da roça, muito pequena também. Conheceu meu pai trabalhando, os dois se conheceram na fábrica. Começaram a namorar, com 6 meses de namoro resolveram casar. Não tinham nada e começaram a construir a vida deles. E foram A construindo. fábrica já era a do teu pai? Não, Eles eram funcionários funcionários de de uma uma fábrica. Fábrica de quê? uma antiga fábrica de polionda, pasta polionda. É uma Nem imagino o que é. É, Sabe o que é? sabe o que é? Sim, eu sei o que é. Uma pasta de plástico Sim. que usava para guardar documento na época que os documentos eram impressos. Aquelas Acho que eu caixas sei. quadradinhas Sei, que sei, tinha um sei, elastiquinho. sei, Isso, sei, isso sei, mesmo. sei. Meu pai era chefe da oficina e minha mãe botava os negocinhos lá, né? E depois teu pai foi ter uma fábrica, então. Depois que ele se aposentou. Ele ficou 25 anos nessa fábrica, Aposentadoria trabalhando. era mais rápido. Ele se aposentou com 40, né? Então ele ficou 25 anos lá. Minha mãe em casa segurando as pontas e empreendendo junto com ele, começando a fábrica. Quando ele saiu com 40, aí ele dedicou tudo para a empresa dele. E aí a empresa foi. A empresa do meu pai hoje é de placa de veículo, placa de automóvel. Que legal. E já tem 30 anos na fábrica do meu pai. Só pode ser isso, assim, é filho de peixe, peixinho é, só pode ser. Isso não é matemático, assim, mas só pode, porque é muito forte essa vibe, essa vibração, essa energia, essa vontade de empreender, né? Sim. Que tu tens. Mas o incentivo, né, a palavra, a motivação do pai, isso contribui demais. É muito poderoso. Muito É. poderoso. É Que eu muito vejo que é isso, seu pai, vamos lá, eu vou te abrir as portas e daqui Não, você e Se assim, vira. É bem o papel do pai, ó. Aqui está o mundo, temos esse cardápio, por favor, escolha e siga. E eu ficava brava, porque ele não dava moleza, né? Eu, como toda menina, o que eu fazia? Eu sonhava, né? Ah, eu sou uma boa filha, trabalho, tudo. Quando eu fizer 18, meu pai vai botar um carro com laço de fita na porta de casa, né? Mas não teve carro de laço de fita, não. Peguei meu dinheiro, fui atrás, que carro que dá para comprar, que não dá. Ele foi comigo, me ajudou. Acho que no final das contas, faltava uma parte para comprar o carro todo. Tudo certo. E aí Ah, ele ele falou, eu complementou. vou complementar. Tudo certo. Aí não teve parcelamento, teve nada. Foi Ótimo. sem dívida.
com o carro lá. Eu era menina de 18 anos com um carrinho pequenininho, igual sou. Magrinha, mais magra ainda. Minha avó me deu uma almofada. Falou, minha filha, vou te dar essa almofada. Vai ficar mais pra altinha. você ver a rua. Porque você não vai ver desse tamanho. Ô, Aline, tu conta essas histórias pros teus alunos? Eu conto. Algumas vezes eu conto essa história. Acho que eu não conto muito, não. E os teus filhos sabem? Os meus filhos sabem. Eles brincam, meus irmãos brincam assim. Não, porque quando eu tinha 15 anos, que eu tinha 2 fábricas, 3... porque eu sou mais empreendedora que os meus irmãos, né? Eu sou a mais velha. Tenho 2 irmãos um pouco mais novos. E eles falam isso, mas é verdade, porque eu tinha isso mesmo. Ninguém me obrigou. Eu ia lá e fazia, mas meu pai incentivava. E minha mãe nunca se opôs. Ela meio que ficava assim, né? Mãe, eu acho que mãe é mais protetora. Então ela não falava, vai lá e se joga. Mas meu pai falava, vai e faz. Vai lá e faz. E ele tava lá para segurar os pepinos que desce. Mas não dava muito, não. Eu acho que eu me virava bem. E eu fiquei curioso, depois da empresa de carimbos, Aí depois da empresa de carimbos eu casei com 19 anos. toda precoce. Eu achava que eu era adulta, né? Porque com 17 já tinha uma fábrica. Com 19 eu tinha certeza absoluta A Karina tá se divertindo. que eu era muito adulta com 19 anos. Aí eu falei com meu pai, comecei a namorar meu marido, né? Eu tinha 17, meu marido tinha 18. E ele pediu pra casar comigo. E ele também trabalhava desde novinho. Ele é funcionário de banco. Era, né? Funcionário de banco, trabalhava. Vamos casar? Eu falei, casar? Vamos casar. Aí a gente falou com minha mãe. E minha mãe falou, tudo bem. Ela também acreditava que eu era adulta. E falou, tudo bem. Aí a gente noivou. Fizemos reforma de casa. A gente foi morar no apartamento que era do meu pai. Nisso, meu pai já tinha construído outra casa, né? Os negócios dele estavam melhorando. Mas, de novo, não teve nada de mão beijada. Tem aquele apartamento ali, tá alugado. Se você quiser morar, você vai dar teu jeito. Aí foi a gente, com 19 anos. Reforma o apartamento inteiro, troca a janela, que era velho, né? Era o apartamento que eu morei quando criança. Então, era velho. Reformamos tudo, casamos. E aí... Eu acho que com 1 ano ou 2 de casamento, meu marido foi mandado embora do banco. Uau. E ele trabalhava no banco desde 15, né? Ele achava que a vida dele tinha acabado com 22 anos. Sim. Nunca mais vou arrumar um emprego na vida. Se identifica, né? É. Se identifica. Nunca mais vou arrumar um emprego. Minha vida acabou. Eu falava, mas você tem 22 anos? Como assim que você acabou a tua vida? Não tem o que fazer. Aí eu apresentei o empreendedorismo para ele. Falei, ó, desde os 12 anos que eu faço isso. Ó, a minha fábrica tá funcionando. Ainda era os carimbos. Ainda fazia. E ele me ajudava nos meus carimbos. Porque ele trabalhava no banco. Já tinha 6 anos a empresa de carimbos. Não era 6, não. 17, né? 18, 19, 20, 24. 4 anos de empresa de carimbo. Ah, foi com 20... Não, é que eu fiz a conta de 7 anos, mas 7 anos era dos 15 dele, né? Era dos 15 dele. É, dos 15 dele. Eu fiz a conta errada. Quando a gente começou a namorar, ele já trabalhava no banco. Aí, ele levava meus carimbos pra vender pra galera dele. Pra me ajudar, né? Queria casar comigo, tinha que trabalhar. Não dava jeito. E Chegou aí, o cafezinho da avó para quem não está nos assistindo. Que delícia. cafezinho. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. E aí, ele levava, vendia, enfim. Só que ele fazia pra me ajudar. Ele não trabalhava comigo. Quando ele foi mandado embora, eu falei, olha, tem uma solução aqui. Se tu não quiser voltar pro banco, você disse que ninguém mais contrata. Achei esquisito esse negócio de... Imagina 22 anos. Ninguém contrata nunca mais só porque tu trabalhou no banco. O que é isso? Mas se você quiser, você pode vir, a gente trabalha juntos. E aí a gente ampliou nossa empresa, que era só carimbo. Aí a gente abriu uma loja e colocou como se fosse uma gráfica rápida. Aí ficou carimbo, adesivação de carro, de vitrine, de outras coisas. Compramos máquinas, porque aí só tinha uma maquininha de carimbo, né? Não tinha muita coisa. Marcel, quantos de nós achavam que a gente não poderia mudar no dia seguinte e aquela dor nos transformou para algo muito maior? Sim. Essa é uma boa percepção do Robson, porque o que tu tá trazendo é que por mais que tu estivesse tranquila, doeu a dor dele, porque Sim. sempre dói, né?
E a dor dele levou vocês, então, a criar músculo, né? Músculo emocional, a dor cria músculo emocional, e aí vocês, quem sabe, tu não teria ampliado, porque estava confortável, ele Sim. no emprego dele, tu... Claro que ampliaria lá adiante um dia, mas apressou no mínimo a ampliação. Apressou. Né? Porque aí, né, o negócio ficou mais apertado. No banco tinha plano de saúde, tinha um monte de ticket, de tudo quanto era mais coisa, inseguro. né? E a gente precisava manter aquilo. Eu não ia voltar para casa da minha mãe, já tinha casado, fazia 3 anos, 2 anos casada. Eu não ia falar, mãe, tô voltando. Não, vamos resolver esse negócio. E aí a gente começou, fez a nossa fábrica, agora de gráfica, né? Ampliamos os negócios e fomos embora trabalhar. E aí, nessa época, eu falo, gente, minha vida é meio... Eu pareço ter 80 anos, mas não tenho, não. Nessa época, eu falei assim, olha, eu tenho que estudar uma coisa que dê mais dinheiro, né? Porque eu estava empreendendo, estudando música. Aí, fazia música por hobby. Vou fazer faculdade de música. Por quê? Porque eu gosto de cantar e tal. Falei, não, o negócio ficou sério aqui. Vou ter que fazer outra faculdade. Fui fazer Direito. Tranquei minha faculdade de música, fui para Direito. Comecei a estudar. Aí eu tinha alguns desafios, né? Estudar Direito, cuidar da minha fábrica, que virou uma gráfica, e trabalhar também. Tinha que... Porque eu fazia estágio no Direito. Entendo. Ficava me dividindo lá. Mas tava dando tudo certo, deu tudo certo, né? E aí eu resolvi ter filho. Aí complica. Mas eu acho que eu queria ter filho com 25 anos. É uma boa idade. Aí eu falei, 25 chegou. Aí eu falei pro meu marido assim, então, agora a gente tem 5 anos de casados e eu vou fazer 25 anos esse ano. Tá na hora de ter filho. Ele olhou pra minha cara, tipo, mas como assim, né? A gente tava naquele negócio todo. Falei, não, é a hora. Acho que ele não acreditou muito, mas eu engravidei de primeira, não deu nem pra ele pensar muito. Quando eu Não falo deu. que é uma boa idade, é claro que não existe a idade certa, né? Mas vamos considerar assim, uma boa idade para se ter filhos é depois que já se viveu bem, bastante, já se experimentou, já se provou, já curtiu, e que reste ainda no pós-filhos mais um tempinho para desfrutar. Claro que isso está cada vez mais flexível hoje em dia, né? Hoje uma pessoa com 65 anos é muito saudável, Sim. tem mais aí bons 20 anos de vida, né? Mas é só uma elucubração minha, assim. Se pudesse fazer assim, faria. Mas o Robson foi diferente, né, Robson? Tu foi pai com que idade, Robson? Com 39 anos. Eu tô com um filho de 4, vai fazer 5, e tô com um de 104 dias hoje. Olha, que delícia. O de 104 dias, Rodrigo. com que idade tu tinha quando ele nasceu? Se eu tenho 44, eu tenho 43. Ele vai estar com e meio. 15 quando tu estiver com 60. É isso. Aí com 20, 65. Mas você sabe que eu estava conversando com outra pessoa disso que você acabou de falar, que eu tô na minha melhor forma física. Que legal. Pedalando com meu filho, brincando, viajando, como ela gosta muito. Isso está fazendo muito mais sentido. Talvez é o nosso nível de consciência, os aprendizados, né? A gente começar a tomar algo como exemplo. Meu pai não era uma pessoa muito do esporte, era mais tipo seu pai empreendedor também. E eu tomei esse empreendedorismo também, não fiquei muito atento ao esporte, ao me cuidar. Tanto que eu fui passar por uma cirurgia bariátrica, fui passar por algumas coisas que me levaram todo esse caminho do autoconhecimento. Mas acho que conforme a gente vai subindo o nível de consciência, a coisa vai ficando mais tranquila. Sim. Não, eu só quis pontuar porque as pessoas às vezes podem tomar as palavras da gente Eu cuido muito com essa história do certo e errado, né? É muito difícil a gente precisar, vamos dizer assim, na vida, né? Na matemática, 1 mais 1 é 2 e 1 mais 1 não é 3. 3 a conta está errada. Linha da né? vida. Na vida, o certo e errado é muito relativo. Para ti está sendo certo, né? Para algumas pessoas se torna pesado a maternidade ou paternidade mais tarde. Está sendo muito bom. O Pra nível de conversa com meu filho, parece que ele é mais velho que eu, ele tem 4 aninhos só. Que legal. Muito bem, Aline, mas tudo começou porque eu perguntei como é que tu foi parar na educação financeira. Então, aí, quando eu tive filho, tinha mais o desafio. Como é que eu ia dar conta de gráfica e faculdade
e ficar perto do meu filho e ser mãe. Vou botar uma escola. Marido. Foi isso. Vou botar uma escola que daí eu cuido do meu filho na minha escola. Foi isso mesmo. E aí eu já tinha... eu me formei, meu filho tinha 2 anos, terminei a faculdade, ele tinha 2 anos. E aí o desafio, montei escritório no centro da cidade, morava longe do centro, né? Eu moro no Recreio, é afastado do centro. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu falei, que conta é essa, né? Eu quis tanto ter filho com 25 anos, para ficar perto do meu filho, eu não vou poder ficar. E aí, meu pai, que é uma pessoa muito empreendedora, daí ele falou, por que você não monta uma escola? De novo teu pai? Foi ele de novo. Aí eu falei, pai, teu você pai tá é doido? Vivo? Meu pai é uma pessoa incrível. Eu posso conhecê-lo? Claro. Você chamar ele pra conversar que você vai Qual bater o nome papo. dele? José Carlos. Seu José Carlos. Vamos chamar ele para um podcast. Ele vem? Ele vem? Vem. Então vamos chamar. Vamos chamar, porque eu e o Robson queremos chamar pessoas, vamos dizer assim, que não estão... Não são do digital. Que não são do digital, que não são influencers, que não são conhecidos, famosos. A gente quer também dar esse espaço, porque tem papos muito gostosos por aí. Teu pai vai ser um deles. Aí quando ele falou, eu falei, pai, mas como assim? Eu não fiz pedagogia, eu sempre gostei de dar aula, né? Quando eu era adolescente, eu queria ser professora. Só que me falaram que ganhava muito pouco, que eu ia morrer de fome. Aí eu era inocente ainda. Então tu nunca teve problema com esse negócio de ganhar dinheiro, que tem gente que tem vergonha de ganhar dinheiro? Eu sempre quis ganhar dinheiro. Não, meu negócio era ganhar dinheiro mesmo. Não tinha problema, não. Eu não me formei professora na época justamente porque falaram que ganhava mal. Ô, Aline, agora vamos virar a conversa aqui, porque é o que surgiu. Quando tu atua como educadora financeira, que eu presumo que tu atenda um pouquinho menos hoje do que já atendeu, mas ainda deve ter aqui ou acolá alguns atendimentos, né? Tu chama de atendimento, consultoria, mentoria? Mentoria. Quando tu é uma mentora para a educação financeira e tu te confronta com os alunos que acham que ganhar dinheiro é feio, é pecado, porque as pessoas vivem essa incongruência de querer ganhar dinheiro e achar que dinheiro é feio, porque pouquíssimas pessoas dizem literalmente, eu não quero ganhar dinheiro. As pessoas dizem, não, eu quero. Mas tem no profundo, nas crenças, lá no seu íntimo, ou no inconsciente, no subconsciente, aquela coisa, né? De dinheiro, quem ganha dinheiro é pessoa má, só ganha dinheiro bandido, só corrupto, aquele monte de crenças, né? Quando tu te defronta com isso... Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele... Mas quando meu pai andava num Fusca com o fundo estourado, era ruim pra caramba. Era melhor do que andar a pé, mas não era bom levantar o pé pra poder passar na água, não. Aline, como tu tem ajudado as pessoas? Assim? O que tu tem dito para essas pessoas que tem essa sensação, né? Essa crença de que dinheiro não é algo, sei lá, eu do bem, nem sei o que as pessoas dizem. E tu também, como eu, percebe que as pessoas acham que querem ganhar dinheiro, mas no fundo elas não gostam? Tu consegue perceber Elas se isso? sentem culpadas, né? Culpadas. Eu acho que a gente vive numa sociedade onde é feio você falar que tem dinheiro. E é estranho isso. Porque se a pessoa fala assim, não, mas fulano, cheio do dinheiro, eles meio que falam de uma forma pejorativa, como se aquela pessoa fosse má porque ela tem dinheiro. Sim. E claro que eu me deparo isso o tempo todo, com os alunos, com os clientes que eu atendo, nas minhas mentorias. E as pessoas falam, eu não quero ter muito, eu quero só ter uma vida confortável. Aí eu pergunto, então me conta, o que tem nessa vida confortável? Aí a pessoa fala que quer morar bem, quer ter um carro novo, quer viajar para fora do Brasil, quer comer em bons restaurantes. Então precisa ter muito. Precisa ter muito dinheiro, né? Meu filho estuda num colégio. Muito boa, Aline. Eu vou aplicar essa daí. Eu vou aplicar. Sabe como que eu ajudo as pessoas? Porque é muito sutil isso. Então, eu pergunto para as pessoas, o que é prosperidade para ti? Saúde e paz. O que vem de saúde e paz, vou te dizer. É bom, né? E aí eu digo, nossa, como a gente reduz o conceito de prosperidade, né? Que para mim não é só dinheiro, para mim, na verdade, é tudo que nós pudermos. Sim. Prosperar em todas as áreas da nossa vida, infindavelmente. É o meu conceito de prosperidade. Aí eu pergunto, quem quer ser rico? Tem algumas pessoas que dizem que não quer. Não quer, ser rico é feio, né? Não quer ser rico. Aí eu digo assim, para de mentir para ti mesmo. Essa tu vai gostar, pode usar.
Mas eu não tô mentindo, tá? Não tô, tá. Imagina que eu jogo na Mega Sena pra ti. E tu ganha. Tu vai devolver todo o dinheiro? Não vou, então tu quer. Então tu quer ser rico. Só que a pessoa ou não dá conta, tem a culpa de ser, ou imagina que é impossível ser. Sim. Então é melhor mentir pra si mesmo que não quer. Sim. Sabe, não queria mesmo ser rico. Porque se tu enunciar, se tu falar que tu quer e eventualmente não consiga, dá uma frustração. Então é melhor dizer, não, eu só quero ter bem pouquinha coisa. Ou só quero ter paz, só quero ter saúde e paz. Saúde, paz, se eu tiver saúde e paz, tá tudo bem, etc, etc. E quando eu digo isso, as pessoas dizem, pois é, eu queria muito, né? Eu queria muito. Mas tu acha que as pessoas têm culpa, é? Tem culpa. Mas ter uma casa boa, um carro bom, crianças na escola, viajar pra Disney, viajar pra Europa, ter uma... Isso aí pode. Só não Mas pode ter ser dinheiro rico. não pode. Aí eu tenho que contar para as pessoas que é isso que as pessoas ricas fazem, que tem que ter dinheiro para fazer isso. Não dá para fazer isso com pouco dinheiro. Não dá. E aí, como é que tu vai construindo isso com as pessoas? Tu vai conversando? Eu vou vai conversando, mostrando, dando exemplos? Dando exemplo, mostrando. Se você tiver muito dinheiro, o que você faria com esse dinheiro todo? E geralmente as pessoas falam, primeira coisa, eu daria uma vida melhor para minha família. Né? Então, você já quebra uma coisa boa, né? Dar uma vida melhor para tua família. Não é ruim. E depois, o que você faria? Ajudaria outras pessoas. Ajudaria... Então, como é bom ter dinheiro, né? Ajudaria pessoas necessitadas. Mas eu também viajaria. Eu ia conhecer outros países. E aí a pessoa vai desconstruindo a imagem que ela tem do rico. Porque eu não sei que ideia foi essa. Eu acho que foi novela, né? Eu acredito muito em novela e filme. Não é? Porque na Muito, novela o rico é o mal. Você muito, pega aquele negócio... muito. Mas olha só, que coisa, né? Eu assisti muita novela quando era criança. Que eu gosto de história. E aí a televisão ficava ligada, eu ficava assistindo novela. E o meu sonho era ter a casa igual de novela. Eu falava assim, gente, quando eu crescer, eu vou ter uma casa igual essa da novela, vou acordar, me arrumar e vou ficar andando em casa, igual casa de novela. Casa de novela. É. E até hoje, eu trabalho em casa, meu escritório que eu uso, né, todo dia é em casa, mas eu acordo, tomo banho, faço maquiagem, escovo o cabelo e eu fico andando. me E arrumada tu tem em a casa. sensação que a tua casa é uma casa de novela? É uma casa de novela. Aí quando eu vou comprar uma coisa, eu falo assim, nossa, isso aqui tá igual casa de novela. É isso que eu quero. Porque a gente tem conexões muito negativas com o dinheiro. Quando a gente começa a pensar, meus pais eram muito pobres, né? Quando meus pais casaram, eu não sei porque eu não lembro, eu era muito pequena, mas eles me contam, que minha mãe engravidou e eles moravam no puxadinho da casa do meu avô, no Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Não era tão violento igual é hoje, mas era uma comunidade carente. E eles não tinham laje na casa, era telha. E aí, no calor do Rio de Janeiro, aquela telha fazia um calor absurdo. E minha mãe conta, poxa, eu tava com barrigão, grávida, com aquele calor todo. E um dia caiu um menino em cima dela, dentro de casa. Caiu na telha, quebrou a telha e caiu Quebrou em a cima telha. dela. O menino tava correndo atrás de pipa. E aí foi pulando de casa em casa e caiu dentro de casa. Então, quando ela falava isso, não tinha como ser bom não ter dinheiro. Não ter dinheiro é ruim. Não tem condição de ser bom. E quando eles foram crescendo, trabalhando, compraram o primeiro apartamento, e depois eles compraram o segundo apartamento, e meu pai trabalhando, de carteira assinada, mas minha mãe dando os corre dela, né, vendia doce, costurava, fazia outra coisa, que a gente foi mudando de vida. Nossa, isso é muito bom. Agora meu pai não tem um carro todo ferrado, todo quebrado. Agora meu pai comprou um carro novo. Como é que ele comprou? Com dinheiro. E é engraçado isso, Marcel, porque infelizmente, as pessoas não têm essa relação dentro de casa, de falar de dinheiro, né? Os pais têm medo de falar de dinheiro com o filho. Sabe o que é, Aline? Eu vou ter que sublinhar isso. Desculpa te interromper, mas nem vou fazer como o Jô fazia, sem te interromper, mas interromper mesmo. Porque eu não me lembro, eu falo com muita gente. Provavelmente deve ter tido mais uma, duas outras pessoas. Mas eu não me lembro de outra pessoa ter dito, eu vim de uma família pobre. É muito raro. E por que eu voltei nisso? Porque me chamou atenção antes, mas estava falando, agora tu falou, porque vocês falavam com muita clareza do que era, entende? Sim. E aí é o poder da terceira lei da vida, a vida é verdade, sabe? Eu sou
pobre. Porque a pessoa, agora tá me vendo um insight, a pessoa que diz que ela é humilde, isso fica até bonito. Sim. Olha só. É bonzinho ser humilde, né? Não que seja feio ser pobre, mas é mais confortável ser humilde. Agora, se eu disser, eu sou pobre, eu tô aqui cogitando, tá, queridos? Que doa mais e como dói mais, gera mais movimento. Sim. Porque ali onde eu adocico as palavras, ali onde eu uso um eufemismo, ali onde eu doro a pílula, fica mais suave, mais ameno, menos doloroso. E onde tem menos dor, tem menos movimento. Sim. E onde tem menos movimento, para pegar um atalho, tem menos produção de riqueza. Eu acho que esse jeito, que provavelmente seja do teu pai, da tua mãe, de falar de maneira clara, expressa, explícita, reta, E sem da tirar realidade. a dignidade nenhuma de ninguém, né? E sem fazer disso algo menor, fazer disso apenas verdadeiro, gerou esse clima que tu está dizendo, isso aqui é ruim, isso aqui eu não quero. Nós precisamos ir para algo melhor. Pois é. Eu tô trabalhando e eu falo que eu nunca vi meu pai reclamar, porque ele trabalhava no CLT. Quando ele chegava em casa, ele ia fazer o extra dele, né? Ele era torneiro mecânico e ele fazia ferramentas. As pessoas contratavam ele para fazer ferramenta. Assim que ele descobriu as placas, fazendo ferramenta para outra fábrica. Certo. E aí ele chegava em casa, falava com a gente, não sei o quê, ia lá pro torninho dele, que era na cozinha, e limava as letras dele. Eu perguntava, pai, o que tu tá fazendo? Aí ele, tô fazendo umas letras aqui, olha que legal. E aí ele mostrava as letras, eu brincava com as letras de ferro. E eu falava, mas por que você tá fazendo isso? Não, porque isso aqui vai trazer mais dinheiro pra gente. Então eu tô fazendo isso aqui, mas olha como é legal. De novo, falava de dinheiro. De dinheiro. Eu tenho um grande amigo, Marcel, que ele tem 2 filhinhos, um de 7 e um de 11, e ele estava na praia, ficava na praia, falou, vamos fazer alguma coisa para que vocês possam comprar o que vocês querem. E juntou todas as crianças ali do condomínio dele e começaram a fazer pulseiras. Sim? E começaram a vender na praia as pulseiras. Os meninos tinham dinheiro para comprar o que eles quisessem. E esse incentivo foi muito legal. Eu lembro de uma história também que meu filho, com 4 aninhos, o Rafael, começou a guardar dinheiro. E eu sempre incentivando, que eu gosto de trabalhar, me ajuda aqui, o papai vai fazer live, fala alguma coisa aqui na live legal. E isso sempre veio. No Dia das Crianças, meu filho levou um saquinho do dinheiro que ele guardou, eu dava quando ele ficava ali comigo, para comprar o próprio presente. Então acho que esse incentivo do pai dela e poder ter esse movimento de vamos, é possível. Acho que muda tudo isso que a gente vem falando, que dinheiro não é sujo, eu não mereço isso, dinheiro não traz felicidade. Então, esse movimento de poder alcançar, só basta você querer, é bonito demais. É que o pai que não consegue fazer isso é um pai tomado de medo. E teu pai era meio desassombradão. Não, ele assim. não tem medo. Ele era meio desassombrado. É. Né? E da família dele, ele é o único empreendedor, o único empresário hoje. E a gente viu isso. As coisas podiam dar errado. Ele falava, não, tudo bem, mas a gente vai fazer daquele outro jeito. E vai e volta. Não, tudo bem é vida concordância, LV6. Eu fico só catando as leis da vida. É isso aí. Que coisa Você interessante. sabe que eu já estou aprendendo também, né? Eu reli o seu livro pela 2ª vez e eu também vou fluindo nas leis. Cara, vocês sabem que nós temos alunos que têm um mapa das leis na sala da casa e eu tenho um princípio. Toda mentoria que eu faço, eu só ajudo as pessoas a partir das 6 leis da vida. Eu ouço, identifico qual lei da vida não está sendo cumprida, mostro para o cliente e ajudo ele a começar a cumprir. Porque é muito poderoso. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu apresentei para a Roseli Boschini, da editora Gente, ela que já editou centenas e centenas de livros, ela olhou as 9 leis e disse, menino, tu conseguiu colocar tudo aqui. E eu acho que não está tudo lá, porque isso não existe, mas o essencial está lá. E o teu pai tem essas coisas, né? O movimento, a semeadura, né? Tá sempre semeando, né? A concordância, lidar bem com a dor, a verdade. Sim. Né? E até hoje. Hoje a empresa é grande, tem patrimônio muito bom, muito bem estabelecido. E eu lembro que a primeira vez que a gente foi todo mundo, né, para Nova York e tal, e ele falou assim, olha só, quem diria, né, que a gente chegaria aqui. Celebrando. Em Nova York. Ele estava passando pincel marca-texto. Sim, sim. E isso acho que dá esse... Eu nunca duvidei que daria certo para mim, que eu teria dinheiro, que eu ficaria milionária. Isso nunca foi uma hipótese. Não, só era tempo. Era só tempo. Eu falava Custe assim... que custar, leve o tempo que levar. É o tempo. Então, se meu pai, que tinha menos condições do que eu, ele conseguiu,
Por que eu não vou conseguir? Se eu tenho mais condições do que ele, no sentido de... Não condições mentais nem nada, mas eu tive mais oportunidades. Sim, estudou em escolas melhores que Sim. ele, teve a ajuda dele para começar que ele não teve. Que ele não teve. Então eu tive mais oportunidades, tive o exemplo dele para seguir, né? Tive a ajuda quando a coisa apertava. Isso. Então eu nunca tive dúvida de que daria certo, de que eu conseguiria. E aí eu também não tinha medo. Quando ele falou, vamos montar a escola, né? Vai lá montar a escola. Ele falava, não, tu pode continuar com o teu escritório de direito, mas fica com a escola também. E aí eu fui. Mas daí não deu para ficar com os dois, porque a escola era muito. Era muita coisa. Muita coisa. E aí, você falou da educação financeira, como é que chegou? A minha história da educação financeira vem daí, né? Eu falo que o princípio pra gente aprender a cuidar do dinheiro é ter o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, não adianta eu falar pra você economizar, pra você cortar tudo. Não vai dar, vai chegar uma hora que não tem. Então, o primeiro pilar que eu trabalho na minha metodologia é gerar dinheiro. As pessoas precisam Tu quebrar também o padrão. acredita nisso? Sim. Porque eu cansei por anos vendo educadores financeiros, sei lá o quê, dizendo corta. E eu sempre fiz o contrário. Não. E aí eu digo, eu sou um péssimo, eu sou muito mal em finanças. Até que tem um novo movimento aí, que algumas pessoas estão esclarecendo. Tá bom, não dá para ser perdulário, não dá para gastar, mas... cortar tem um limite. Fazer não tem limite. Não tem limite. Então tu acredita nisso também? Sim, eu ensino isso para os meus alunos. Eu quebro um protocolo, porque eu falo que educação financeira, gastar menos do que ganha, é óbvio. Minha avó falava isso, né? Gasta menos do que ganha. Mas tem um limite. Ninguém vai crescer gastando menos do que ganha. Não vai. Não vai. Não no tem mínimo, como. você vai pagar as suas contas e vai viver muito abaixo do que pode. Então, o primeiro pilar da minha metodologia é gerar dinheiro, que eu aprendi lá com 9 anos. E eu achava que era normal. Porque a gente só percebe a vida que a gente teve, né? Sim, nós vimos falando isso no caminho do shopping até aqui. É. A gente vive numa bolha, às vezes não percebe o que está fora, que todo mundo pensa como a gente, né? Sim, e aí quando eu comecei a estudar e ver que, nossa, mas pra mim aconteceu umas coisas diferentes do que para as outras pessoas. O pai de vocês não fez isso que o meu fez? E aí eu fui vendo que não. Que eu tinha alguma coisa para ensinar para as pessoas que era diferente do que elas tinham. Por que as pessoas têm tanto medo de empreender? Medo de errar, medo de falar em público, medo de não sei o quê, Não tinha isso. Não era uma coisa que... Não que eu não achasse que eu podia errar, eu sabia que eu podia errar. Mas se eu errasse, era só fazer de novo. Era só uma parte do processo. Era o aprendizado, né? A tentativa e erro. E aí fui para a escola. Aí fui, né? Aquela coisa, um negócio novo, meu marido tocou a gráfica, assumiu a gráfica, eu fui para a escola, meu filho tinha 2 anos nessa época, e aí eu fui estudar, aí fui fazer orientação educacional, para assinar como diretora, fui entender a metodologia de ensino, comecei a estudar formas de ensinar a criança a alfabetização, essa coisa toda, e geri a escola. A escola era bem pequenininha quando a gente começou, tinha 25 alunos, chegou a 150 alunos, que loucura. mas eu não tinha mais como crescer, porque era um prédio, uma casa que tinha sido reformada, não dava mais. Mas os meus filhos cresceram. E aí, quando eles começaram a crescer, eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Agora eles não estão mais aqui. Eles não estão mais aqui. O meu propósito de estar lá, claro, era poder trabalhar, gerar riqueza, ficar lá. Eu fui para Disney com o dinheiro que eu produzi dentro da escola, construí minha casa, comprei carro, fiz tudo com o dinheiro que tinha lá. Mas eles iam crescer e eu não queria, eu não me via 10 anos ali. Eu só pensava assim, Marcel, caramba, todas as crianças estão crescendo e vão embora, estão crescendo e vão embora, estão crescendo. E eu? Eu vou ficar aqui até quando? E aí eu comecei a buscar outras coisas. E aí eu fiz curso de fotografia, abri estúdio de fotografia, com a escola funcionando. Comprei franquia de limpeza doméstica, botei para funcionar também com funcionário e estava na escola, estava tentando ver se alguma coisa dava certo. Até que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal. E aí eu fui para qual área? Financeira. Entendi. Por quê? Eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal, não sabia muito bem o que era. Fui fazer um curso de coaching, não sabia nem que era coaching. Mas fui fazer. Aí cheguei lá e falei, nossa, interessante esse negócio aqui de mentalidade. É interessante, vou estudar esse negócio. Comecei a estudar e eu lembro que eu mandei uma mensagem pro meu pai.
de novo. Eu falei assim, descobri uma coisa aqui que vai mudar a nossa vida de novo. Aí eu mandei pra ele. Aí ele não me pergunta muito não, ele fala, então vai. Ele falou, então vai. E isso foi 2015 que eu comecei e tudo. E quando foi no final de 2015, eu falei pra eles que eu ia vender a escola. Que eu não queria mais ficar com a escola, já estava desanimada de lá, já tinha crises de enxaqueca, o corpo já não estava bem, não fazia atividade física, não ia na praia, era uma coisa que me consumia todo o meu tempo. E aí eu decidi vender a escola, minha mãe era minha sócia, não quis ficar, falou, não, se a Aline sair, eu vou sair também, não quero ficar com esse pepino aqui de mãe reclamando no meu ouvido, porque escola, gente, Quem tem filho pequenininho, valorize os donos de escola, tem que agradecer, porque não é fácil. 150 alunos pequenininhos, Deus. 150 famílias. Tinha bebê de 6 meses. Nossa, mãe. A mãe deixava a criança ir chorando. Disso. É responsabilidade. Se uma criança cai, se machuca. Nossa, era uma loucura. Quantos casos tem de coisinhas bem tristes em escolas? Sim. Né? Como tem histórias? Deus. E aí, quando eu falei pro meu pai que eu ia vender a minha escola, ele falou, tudo bem. E tu vai fazer o quê? Eu falei, vou dar mentoria. Mentoria de finanças. Aí ele falou, mas você não vai montar uma loja? Não. O negócio tem que ter físico, né? Tem que ter físico. Tem que ser físico o negócio. Mas não vai ter um lugar assim? Aí ele falou, eu falei, não, pai, eu e a pessoa. Ele não entendeu. Falou, Aline, você já tem uma empresa, como é que você vai fazer isso? Não sei o quê, não sei o que. Eu falei, pai, eu vou fazer esse negócio dar certo. E a gráfica funcionando? Funcionando com meu marido. Coisa boa. Funcionando lá com meu marido. E aí vendi a escola em 2015. Comecei sozinha, dando a mentoria financeira. E aí eu descobri que o jeito que eu ensinava para as pessoas era diferente dos outros educadores. Olha só. Porque eles ficavam ensinando o pessoal só economizar. Corta. E daí não dá, que é justamente o que a mente não quer, né? Sim. Tem que fazer o que a mente não quer também. Mas dá para fazer o que a mente quer. Sim. Quer crescer. Quer crescer. E quando eu trabalhava com meus clientes, eu botava meus clientes para crescer. O que vocês querem? Viajar? Então vamos fazer esse dinheiro para poder viajar. Quero reformar a casa? Vamos fazer dinheiro para reformar a casa. E aí eu comecei a usar intuitivamente aquilo que eu tinha aprendido desde criança, que eu fazia dinheiro. Aí quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, eu falei assim, caramba, isso aqui meu pai me ensinou também. Esse negócio de fazer dinheiro aqui, meu pai me ensinou também. E ele não era rico na época, né? Ele ficou rico depois. Mas ele foi o meu pai rico que me ensinou a fazer o dinheiro. E aí comecei, lotei minha agenda, claro, com todos os desafios, né, de você entrar no digital. Não era conhecida, não era influencer, não era blogueira, nada disso. Era só dona de uma escola, empreendendo desde criancinha. E tu começou com os conhecidos? Comecei com o personal trainer da minha academia. Os conhecidos. E aí depois ele me indicou para os outros. Aí eu comecei a dar palestra. Comecei a dar palestra em escola, porque era o ciclo que eu tinha, né? Cliente. O ciclo que eu tinha era de escola, então as minhas amigas que também tinham escola me chamavam para dar palestra lá. E aí eu fui começando a dar palestra. Aí eu comecei a dar mentoria para os donos de negócio. Porque a minha experiência com negócios, apesar de... eu não estava tão novinha assim, né? Daí eu já estava com 36 anos. Também já não era tão criança. E aí comecei a dar mentoria para os negócios. Para quem tinha empresa, para quem tinha negócio e tudo. E aí começou a crescer minha carteira. Até que eu decidi formar outros educadores, ensinar a minha metodologia. Mas a gente fala disso daqui a pouquinho, sabe por quê? Bom. Porque eu queria que tu falasse um pouquinho mais, porque vai ser útil para muita gente. Tu falou que para ti o principal pilar, o primeiro passo, né? É fazer dinheiro. Sim. Né? E eu acho que vale a pena ficar um pouquinho mais aqui. Porque eu muitas vezes converso com os meus clientes, as pessoas ficam, como? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para fazer dinheiro, eu não sei. E aí eu queria que tu falasse como é que tu tem ajudado as pessoas a ver que sim, né? Quais são os principais caminhos que as pessoas têm tomado em termos de opções para começar a fazer, no primeiro momento, uma renda extra, né? Renda extra. Chama as pessoas para uma renda extra. Sim. Esse é o clique. Primeiro eu preciso gerar dinheiro. Todos nós temos capacidades ilimitadas Somos brasileiros, criativos. De gerar dinheiro. E nós temos habilidades que outras pessoas precisam. Em todos os aspectos. Eu digo que hoje as oportunidades que a gente tem é muito maior do que há 30 anos atrás. Nossa.
Então, quando eu começo a falar isso com um médico, por exemplo, porque a gente acha que renda extra, no Brasil, renda extra é para quem não tem dinheiro, né? Você faz uma renda extra, você está quebrado. E eu começo a mudar isso e mostrar que não. Que renda extra, você está criando dinheiro onde não existia. Não existia esse dinheiro. Você está gerando esse dinheiro, você está fazendo dinheiro. E aí eu trabalho isso com todos os meus clientes, no nível que eles têm. Então, se eu sou um médico, tem alguma coisa que eu posso fazer que vai me gerar mais dinheiro? Tem, sempre tem. Tu vai perguntando. Eu vou perguntando. O que tu faz bem? O que tu gosta? Sim. O que as pessoas dizem que tu faz bem? O que você faria de graça, né? O que você faz nas suas horas vagas? Quantas pessoas que gostam de dar conselho? Me conta uma história. Uma história? De um contar. aluno que estava lá embananado, não sabia o que fazer. Tem uma história de uma dentista. Ela é minha dentista, já me atendia há muito tempo. Quando ela começou a ver que eu estava trabalhando, ela já me conhecia da escola. Porque ela era tia de uma das alunas da minha escola. E aí, começando e tal, conversando, ela começou a perguntar, Aline, me conta o que você está fazendo e tal. E eu expliquei, olha, eu faço mentoria financeira para ajudar as pessoas a terem mais dinheiro. E ela falou, tô precisando, porque, né, dentista, trabalho muito, nunca tenho dinheiro, quero comprar um apartamento e tal. Falei, vamos começar. E começamos nossa mentoria. Logo no início, ela queria fazer um doutorado. Ela já tinha feito mestrado, tinha feito várias formações de dentista, especialização, já tinha feito o mestrado, ela queria fazer o doutorado. Eu perguntei, mas por que tu quer fazer doutorado? Porque é isso que falta aqui no consultório, né? Todos os certificados. Mas você vai cobrar mais caro na tua consulta quando você tiver doutorado? Não. Você vai ter mais alguma coisa além de um certificado de doutorado? Não. Vai ter mais cliente por causa disso? Mais cliente? Não. Mas você falou pra mim que você quer mais dinheiro. E você vai pro doutorado. Gastar dinheiro para não ganhar dinheiro. Quanto tempo você vai levar nesse doutorado? Ela falou, uns 5 anos. Meu Deus. Quanto é que você vai gastar? Ah, sei lá quanto que ela falou, 200 mil, 150 mil. Fora o tempo que vai deixar de produzir. Sim. Aí eu comecei a conversar. Tá bom, eu entendo que você quer fazer doutorado, mas você quer fazer dinheiro? Aí ela, claro, né? Inclusive, ela tinha o consultório e tinha, assim, do lado do coisa, umas coisinhas que para vender de produto. Herbalife, Natura, essas coisas, assim, né? Tipo, o cliente tá ali, vai comprar. Ah, aquilo não dá dinheiro para dentista, gente. Não era aquilo ali que ia dar dinheiro. E a gente começou a conversar. E aí ela me falou, dentro de uma dessas conversas, sabe aquela coisa que você morre de... Não conta para ninguém? Eu posso contar hoje, porque já aconteceu, então eu posso contar, ela abre isso, não tem problema. E aí ela contou que ela queria muito morar na Europa. Era o sonho da vida dela, morar na Europa. Como que ela ia morar na Europa, dentista, formada no Brasil, não ia nunca morar na Europa? Eu falei, como assim que nunca? Vamos criar isso aqui. É possível você morar na Europa, vamos trabalhar com isso. E aí ela começou. Ela identificou que ela tinha várias formações que não geravam muito dinheiro para ela. Começou a buscar as áreas e aí se identificou com a área de harmonização facial. Nisso, ao invés de fazer o doutorado, ela começou a estudar harmonização facial. Porque era quem ia pagar mais a ela. Claro. Tá em alta, né, pessoal? Todo mundo quer ficar bonito. Bonita, até os homens fazem. Querem ficar bonito. E ela começou a se especializar na harmonização. Se inscreveu na faculdade na Europa, lá em Portugal. E ela começou a trabalhar aqui e ia para lá estudar. Trabalhava aqui e ia para lá estudar. E foi, acho que foram 3 anos esse processo, de Brasil, Portugal. Terminou lá, se formou médica dentista em Portugal. Só que aí ela começou a dar os cursos. Então ela começou a dar curso de harmonização no Brasil e em Portugal. Que coisa. Hoje ela tem dinheiro para viver Brasil-Portugal, a hora que ela quer. Tipo ponte aérea, ela faz ponte aérea. Onde ela tiver, tem cliente e escolhe a casa que ela quer ficar. Escolhe. Em vez do Brasil, vou para Portugal. Escolhe. Em vez de Portugal, vou para o Brasil. Abriu um centro de treinamento de harmonização facial. E hoje ela dá aula, dá mentoria, faz harmonização. Não abandonou o restante, mas ela abriu um leque gigante para a vida dela. Sabe o que eu estou percebendo, Aline? Claro, tem todo o teu conhecimento, tua habilidade, o método que tu criou. Mas o que salta para mim aos olhos, te ouvindo atentamente que estou, é a importância do mentor. Porque mais do que tu dizer o caminho, é
tu imputar confiança na pessoa. É tu passar confiança para a pessoa. Eu costumo dizer assim, ó. Todos nós temos baixa autoconfiança. Até tu que tem muita autoconfiança, até teu pai também. Todos temos. Eu tenho, Robson tem, a Karina tem, certo? Todo mundo tem. Só que uns têm um pouquinho mais, né? Uns têm um pouquinho mais. Enquanto eu não faço um mergulho profundo por intermédio do autoconhecimento e fortaleço a minha autoconfiança, eu preciso de alguém para me imputar, para ativar em mim a confiança que está aqui. Porque o que tu diz para ela, como assim não? E ela, pode ser? Pode. Vamos lá, vamos olhar isso daqui. Eu estou fazendo essa voltinha para dizer aquela frase que eu amo, né? Que só um arrogante não tem um mentor. Eu estava pensando as mentorias que eu faço e muitas vezes a gente diz coisas bastante simples e até óbvias para a gente. Sim. Mas que para aquela pessoa que está imersa na vida dela, e se quiserem, imersa no furacão da vida dela, ela não consegue enxergar. Não enxerga. Né? Provavelmente essa tua mentorada, por conta desta frase, Aline, é só uma frase. Como assim tu nunca vai conseguir morar na Europa? Só por conta dessa frase, ela deve ter recebido de volta do que investiu em mentoria contigo 100, 200, 300, 400, 500 vezes mais. Né? Muitas. Então, sim, o mentor ele tem um pouquinho mais de conhecimento técnico, ele tem um pouquinho mais de experiência, ele já fez o caminho, mas mais do que isso, um mentor é como se fosse, boa metáfora, um power bank de confiança. Sabe? Quando está acabando a bateria de um ser humano, todo ser humano podia ter um power bank. E um mentor é um power bank de confiança, é um banco de poder, é um banco de confiança, é uma bateria extra que cola até o mentorado começar a caminhar com as pernas próprias. Depois solta fora o power bank, não precisa mais. Né? E todos nós precisamos. Eu costumo contar sempre a minha história com o livro, né? Que eu sempre quis escrever um livro, eu estava me encorajando, né? E eu estou em mentoria com o Conrado Adolfo e eu ia fazer o treinamento, que era as leis da vida, que eu achava bonito. Eu já tinha entendido que a vida era regida por leis, né? E aí tinha as leis do amor, segundo Bert Hellinger, as 7 leis espirituais de sucesso, e aí vai. E aí eu ia fazer uma coxa de retalhos disso tudo para entregar para os alunos. E ele disse uma frase, e a frase é: não, Marcelo, acho que tem que ser as tuas leis. Eu sempre conto essa história. Para reforçar a importância de um mentor. E ele disse, ele nem lembrava mais que ele tinha dito. Né? Mas aquilo, costumo dizer, que ligou uma chama que nunca mais pôde se apagar. Ele acendeu a confiança em mim, porque eu não confiava que eu pudesse descrever. Né? E para os que nos assistem, para os que nos ouvem, e não têm um mentor, perguntem-se o que os impede de ter um mentor. E as justificativas mais comuns vão ser: não tenho dinheiro, tempo provavelmente para esse caso não vai ser, e a outra vai ser: mas eu não sei mentor em quê, e aonde é que eu acho um mentor. São só justificativas, né? Sim. Porque o tema do dinheiro, bom, então contrata a Aline para te ajudar já, tá resolvido o teu aí. problema. Com certeza. Contrata a Aline para te ajudar. E todas as outras barreiras são tão somente obstáculos. Mas eu me permito ser um tanto duro com quem nos ouve. A grande barreira é a falta de humildade. A grande barreira é uma exigência absurda de que eu tenho que saber tudo, de que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que me virar sozinho, que é feio pedir ajuda, que é feio dizer não sei, eu não sei cuidar do meu dinheiro. Como é que tu sabe que eu não sei, Marcelo? Tu tem bastante dinheiro guardado, tu aumenta a tua renda todos os anos e tu sempre tem alguma forma de curtir, desfrutar, se deliciar com a vida. Se tu não está fazendo isso, tu não sabe. Ah, mas é que eu ganho pouco. Pois é, porque tu não sabe. Exatamente. Porque tu não sabe. Então, se eu não sei, eu posso pedir ajuda. Nós estamos entrando para mim, assim, na era
da ajuda, do ensino, mas um ensino de um outro jeito. Ganha. Do ganha-ganha que tu ganha com teu mentor ganha contigo, em todos os outros sentidos do ganha-ganha, né? Então, quem está nos assistindo, considere essa possibilidade. Mas eu não sei o que fazer. Olha, o que mais te dói na tua vida? É isso mesmo. O que mais tu sente falta na tua vida? O que tu gostaria de fazer e não consegue fazer? Olha para o lado e pede ajuda para alguém. E tem mais. A grande mentira que é do dinheiro, ela é falsa. Porque eu posso pedir, eu posso ter um mentor que eu não pague nada. Tu teve teu pai como mentor? Sim. Há pessoas que têm o seu superior hierárquico como mentor. Há pessoas que têm o seu colega mais bem-sucedido como mentor. E há quem não ouça o seu pai. Há quem não ouça o seu superior hierárquico. E há quem olhe para o seu colega mais bem-sucedido e se sinta menor. Sim. Tenha inveja, tenha ciúmes e dizer, coleguinha, eu estou vendo aqui que tu é promovido de tempos em tempos, ou que tu vem de dobro que eu. Tu te importa de me ajudar a fazer como tu faz? Pedir, né? Por isso que eu digo que é a falta de humildade. Sim. Porque não é a falta de dinheiro. E tem mais, tu pode bater na porta de um empresário bem-sucedido e dizer, senhor, eu vejo que a sua loja cresce bastante aqui. O senhor pode me dizer, em essência, o que o senhor acha que é o fator determinante para a sua loja crescer? Eu posso também assistir documentários, se for o caso, só que a mentoria é diferente do estudo, né? Sim. Que é assistir um documentário, fazer um curso, porque ela é específica. É. Ela é para mim, ela é para o meu caso, né? Então, enfim, falei longamente. Não, e as pessoas têm muito isso, né, Marcel? De você olha o bem-sucedido e fala assim, ele deve ter feito alguma coisa de errado para chegar lá. As pessoas têm lá no fundo Sempre tem uma essa desculpa. Ah, entendi, eu tava viajando. Só chegou lá porque fez alguma coisa de errado. Meio que vai buscar ali. Alguma coisa deve ter acontecido. Porque como que essa... Eu brinco com isso, né? Porque as pessoas que me veem e que não conhecem a minha história, até porque eu não conto todos os dias essa história toda. E aí vai ver e fala assim, não, mas como assim? Pra ela é fácil, ela é rica, ela é branca, ela é isso, ela é aquilo e tal. Mas eu vim da favela, meus pais moravam na favela. Não foi molezinha, meu pai não me deu um carro enrolado num laço. Mas eu sempre perguntei pra todo mundo. Se eu sentasse com qualquer pessoa, os sócios do meu pai, eu sentava na mesa com eles e perguntava, e aprendia com eles. Mas me conta, como que você está fazendo isso? Como é que funciona assim? Como é que você conseguiu fechar aquele contrato de licitação? Como é que você conseguiu perguntar? Não com aquela coisa da perguntar, tu deve ter feito uma coisa errada, né? Pra você estar com esse carrão aí, ó, coisa boa que não é. Não é isso. É você entender o que é que você está fazendo. Alguma coisa que você sabe, eu não sei ainda. Muito bom. Porque se está dando certo para você e não está dando certo para mim, tem alguma coisa. E nós aprendemos com todo mundo. Eu aprendo com a moça que trabalha na minha casa. Todo mundo. Tem professor em todos os cantos. Tudo. A moça que trabalha na minha casa, ela trabalha com a gente já há 12 anos. Ela é muito melhor do que eu em várias coisas. E eu vou lá perguntar para ela. Falo, dona Alice, como que você faz esse negócio aqui? Me conta, que no final de semana eu tô querendo fazer alguma coisa, eu não sei fazer. E eu paro e eu aprendo com ela. Só que as pessoas não têm realmente humildade. Você falou uma palavra, aprender, né? Eu sempre fui o perguntador também. E sempre fui atrás de entender. Eu não brinco de power bank, eu brinco de atualização de software. O telefone está sempre atualizando. Por que nós não podemos nos atualizar com grandes mestres, amigos, professores, mentores, perguntando, entendendo o que está acontecendo ali? E para nossa audiência que está aqui, ela era dentista e ela já tinha uma capacitação. Eu peguei agora um caso de uma pessoa que estava com extrema dificuldade, ela não tinha muito dinheiro para passar alguns dias, e eu perguntei para ela, o que você faz de bom? E aí, sabe o que ela me falou? A farofa. Eu faço uma farofa maravilhosa. Que eu aprendi com quem? Com a minha avó. E ela começou a fazer farofa para os amigos, que virou para os primos e que foi ali. Mas simplesmente, o que você faz de bom? Você já se perguntou o que tem de melhor, o que sobra em você, o que você tomou dos seus pais ancestrais, que chega como um presente. E através dessas perguntas e mentores, a coisa vem muito fácil mesmo. E às vezes é óbvio, né? Você fala, mas isso era tão óbvio? Como assim? Eu nunca enxerguei isso. Porque a gente não enxerga. É natural demais. Geralmente, o que a gente faz bem, a gente acha que todo mundo faz também. É o tal do óbvio.
E não é óbvio. E eu vejo que desde criança eu sou muito perguntadora. Eu sei essas histórias do meu pai, da minha mãe, porque eu perguntava. Eu perguntava pra eles, tá, mas me conta aí, como é que você começou a ter a ideia de ter uma fábrica de placa? Aí ele vai me contando as histórias. Então, eu parar pra entender, não só, meu pai não sabe de nada, porque às vezes as pessoas têm isso. Sim. Meu pai sabe de nada, né? Eu que estudei, Imagina, a gente tem que aprender muito. Sentar na cadeirinha de aluno, aprender e colocar em prática. Porque também não dá só para ficar absorvendo sem colocar em prática. Mas colocando em prática. Eu faço isso com os meus alunos e faço isso com os meus clientes. Acho que o que eu faço de melhor é ajudar o pessoal a fazer dinheiro. Gerar dinheiro. Eu não gosto de falar ganhar, né? Porque ganhar, você ganha presente, ganha na loteria. Sim. Você gera. A gente mudou esse vocabulário há bastante tempo também, é fazer. E o pessoal está querendo cada vez mais fazer dinheiro. Fazer Quem está ao dinheiro. nosso entorno, cada vez mais fazer dinheiro. É. Porque tem assim, ó, são só palavras, eu entendo que são só palavras, fazer e ganhar dinheiro, no final das contas é a mesma coisa. Mas, como ganhar tem mais essa sensação passiva, Sim. né? Quando eu digo eu queria ganhar mais, aí o que eu penso? Meu patrão tinha que me pagar mais. Sim, meu cliente tem que me dar mais dinheiro, né? Meu cliente tem que me dar mais dinheiro. Quando eu penso que sou eu que tenho que fazer, eu entro no modo ativo. Isso mesmo. Então, para quem está aí nos ouvindo, comece a mudar essa linguagem, né? E não é automático, você tem que lembrar de trocar. E ir trocando. Cada vez que diz ganhar, volta. Não quero mais ganhar, quero fazer. Até que um dia tu incorpora essa linguagem. Sim. E ela começa a te moldar, ela começa a te mobilizar. Muito bom. Então, falamos bastante de fazer dinheiro, que é o principal pilar. Mas aí dá para falar um pouquinho mais, assim, de mais 2 ou 3 dicas que tu nota que são as que mais dão resultado para quem quer se reeducar financeiramente. Tem que ter dinheiro, então fazer o dinheiro é o primeiro pilar. Depois disso, a gente tem que cuidar desse dinheiro. Muito bom. Porque tudo que a gente tem também gera uma responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você conseguiu gerar aquele dinheiro todo, pode viajar, pode ter uma casa boa, pode ter um carro bom, você tem que cuidar disso. Porque se você não cuidar, você pode perder aquilo. Ele pode ir embora de você. Você não foi um mordomo fiel para poder receber. E aí a gente entra na questão do cuidado. Só que a gente tem que tomar conta para esse cuidado não virar um exagero onde você passa a servir o dinheiro. Porque quando entra nessa paranoia, não posso comprar uma bala, não posso comprar um chocolate, não posso dar uma gorjeta porque eu vou ficar sem dinheiro, a gente entra num outro modo. Que é o modo, pelo amor de Deus, esse dinheiro vai acabar. Da escassez. Da escassez. Sou tomado por uma sensação compulsiva de que vai faltar. Que vai faltar. E aí eu tenho uma imagem que eu acho linda, que se vai me escapar, eu seguro. Sim. E se eu segurei, por onde é que entra? Onde que entra, Robson? Aí. Por onde que entra? Não aqui? entra. Não entra. Não entra mesmo. Não entra. Não entra. Não entra. Então, entrar no modo da escassez, que é o que tu chamou de ficar preocupado demais com dinheiro, nos impede de abrir a mão para entrar dinheiro. Sim. Aí que vem a responsabilidade. A gente precisa aprender a fazer escolhas. Eu trabalho em metodologia de educação financeira com criança completamente diferente do que é ensinado hoje, que é você ensinar desde pequeno que a criança precisa aprender a fazer escolhas. Não é que ela tem que guardar todo o dinheirinho que ela ganhar. Não. Ela tem que guardar um pouquinho, mas ela tem que gastar aquele dinheiro. O dinheiro é para usufruir. Sim. Para isso que serve, né? o dinheiro. É movimento. A energia precisa fluir. Você tem que fazer. Amor. Senão, não dá nem vontade de trabalhar. Por que você vai trabalhar? Só para pagar os boletos no final do mês? Não tem vontade de trabalhar. Muita gente que fala, mas eu não consigo ganhar mais dinheiro, não consigo. Você vai perguntar, mas para que é o seu dinheiro? Para eu pagar os boletos lá de casa. Eu tenho uma cliente que fala assim, a vida não é só pagar boleto, emagrecer e cuidar dos filhos. Eu falo, a vida não é só pagar boletos. Tem até uma camisa que eu falo legal. que não é só pagar boletos. Não dá vontade, você vai levantar da cama para ir naquele emprego só para pagar teus boletos no final do mês. Aí eu falo o seguinte, se for só para isso, é melhor você virar hippie, vai morar na praia, lá no pé na areia. Vai dar na mesma. Vai dar na ganhar mesma. menos, mas vai gastar menos. Sim. Mas vai viver mais. Vai viver mais, pelo menos você vai ter tempo, né? Porque Pesca, você... come um peixe e deu. Sim, você É não a tem comida tempo do de dia. ver teu filho. Banho de mar.
Acabou. Não tem tempo de ficar com a tua família, não tem tempo de aproveitar. Mora num condomínio que não usa. Tem um carro que não aproveita. Tem família que não aproveita. Tá trabalhando para pagar boleto? Alguma coisa está errado. Então a gente precisa ter responsabilidade financeira, que é eu saber escolher. Claro que a gente não pode viver só para aproveitar a vida. Não dá para viver só para aproveitar a vida. Trabalho é obrigação, mas ele não pode ser uma obrigação que seja só para te manter ali com tuas contas em dia. E pior, né? A maioria não é nem a conta em dia. Tem que pagar. É só para pagar as dívidas que já fez ao longo do caminho. Então, cuidar do dinheiro é o que a gente trabalha muito e que traz tranquilidade. Sim, traz a paz. Traz é o a alicerce, paz. é a base para poder crescer. É, porque quando você tem dinheiro... Gente, eu falo isso com os meus clientes. O dia que você tem uma reserva, que você já está com suas contas pagas lá por 6 meses... Você olha assim e fala assim... Tem um nome, problema. né? Colchão. É reserva, eu falo reserva financeira, Reserva financeira. né? Tem gente que fala reserva de segurança, colchão financeiro. Colchão financeiro. É, cada um usa uma terminologia. Eu já sou mais selvagem, né? O que você fala? Eu chamo dinheiro para esquecer. Dinheiro para esquecer? Sabe por quê? Porque tem gente que faz o colchão, mas não esquece. Ele fica lá, entendeu? É uma reserva sedutora, esquece. E é muito legal isso. Tá nos 6 dinheiros. Sim. Porque no meio da aula, quando eu dou aula de 6 dinheiros, que eu não dou muito, né? Porque não é a minha especialidade, é mais um bônus que a gente dá para os nossos clientes, né? Quando chega no dinheiro para esquecer, terminou a aula, assim, a pessoa, Marcel, me ajuda de novo, assim, eu gostei bem aí do dinheiro para esquecer, mas diz para mim mesmo, para que é mesmo dinheiro para esquecer? Já esqueci. Aí eu digo que é para esquecer. Porque a pessoa não se conforma que aquele dinheiro é para uma emergência. Não é para uma emergência. Não. É para esquecer. Porque senão tudo pode virar emergência, entende? Sim. E aí eu chamo o dinheiro da paz. Da paz. O dinheiro da paz. E é parecido contigo isso ali, que aconteceu comigo. Foi o que eu experimentei quando eu comecei a ter dinheiro guardado. Eu notei, meu Deus, eu tinha medo que não desse certo um projeto, porque a gente não fica sem ele, né? Eu tinha receio que pudesse não vender bem o mês que vem, mas eu não perdia a paz. Sim. Né? Mas eu não perdia a paz, porque eu tinha o dinheiro para esquecer. Sim, você tem. Você não tá mais preocupado se o restaurante vai vir a conta e você fala, meu Deus, aquele não vai dar para pagar essa conta, ou o supermercado, né? É isso, é você aprender a fazer escolhas que você não pode usar tudo. Não é para viver no limite. Eu falo, quem vive no limite vive perigosamente. Porque você gasta tudo que você ganha, uma hora vai dar ruim, não tem jeito. Então, essa reserva, essa tranquilidade de fazer escolhas é o que vai permitir que a pessoa cresça, porque se você está no limite, você não tem margem para crescimento, porque para crescer você tem que correr risco de errar. E se não pode errar, vai crescer como? Ah, mas eu queria mudar de profissão, mas eu não tenho dinheiro. Não tem, que você fez escolhas erradas. Vai ter que voltar, fazer escolhas melhores, fazer renda extra de outro jeito. Vende aquele monte de coisa que você comprou que você não está usando, comprou só porque estava triste, e investe no teu curso e vai dar o próximo passo. E aprender a fazer escolhas, infelizmente, é uma coisa que a gente aprendeu errado nesse ponto. Porque eu lembro que quando a gente era criança, falava assim, criança não tem escolha. Você lembra de falar isso? Que louco isso, né? Criança não tem escolha. E eu ficava pensando assim, eu tenho escolha sim, eu quero isso. Eu brava, né, criancinha? Na minha casa era assim, até você ter 18 anos, quem escolhe aqui sou eu. Ó, foi sem querer, mas eu dizia pra minha filha, tu pode escolher. Tu vai pra escola chorando ou não chorando. Qual que tu escolhe? Tu pode escolher comer alface ou não comer. A escolha é tua. Eu dava direito de escolha. Né? Porque eu não estou tirando a escolha. Sim. Tu percebe que eu não estou tirando? Que é o que adultos acham que não tem escolha. Tem adulto que diz assim, mas eu não tive escolha. Meu pai me obrigou a fazer a faculdade. Como assim? Ele colocou um revólver na tua cabeça? Não, ele só disse que não ia pagar a faculdade. Se eu fosse fazer uma que ele não queria que eu fizesse, ele não ia pagar. Pois ele te deu escolha. Tu faz a que tu quer, tu paga. Se tu fizer a que eu quero que tu faça, eu pago. Tu tinha direito de escolha.
E as pessoas também mentem que não têm escolha. Depois eu te devolvo, Thaline, porque é legal isso. Chegam assim, por que tu veio aqui? Minha esposa não me deu escolha. Como assim ela não me deu escolha? Chegam no curso, né? No treinamento. No treinamento. Como assim? Ela disse que se eu não viesse, ela ia se separar, mas ela te deu escolha. Tu escolheu, eu vim no curso para não perder a tua mulher. Então a gente cria umas histórias de que não teve escolha, né? E voltando, então, pais, fiquem alertos. Não digam para as crianças que elas não têm escolha, porque isso vai minando a capacidade delas de escolherem. De escolher. Porque você tem que ter essa escolha. Até o Neymar, que ganha milhões por ano, ele tem que escolher. Ele não pode usufruir de tudo ao mesmo tempo. Mesmo com todo o dinheiro que ele tem, ou com os shakes, não tem condição. Tem que saber fazer escolhas. Quando a gente aprende isso, fica mais leve. Porque eu não penso assim, ai meu Deus, só eu que tenho pouco dinheiro que tenho que escolher. Não. Todo mundo tem que escolher. Pronto. Acabou a história. Você vai comprar o carro X ou Y. É isso. Você vai no restaurante mais caro ou mais barato, dependendo das suas possibilidades hoje. É uma escolha. O tempo inteiro fazendo escolha. O tempo inteiro. Você vai pagar o seguro do carro e vai ficar mais tranquilo, ou você vai bancar o risco que você corre de não pagar o seguro do carro. Mas são escolhas que a gente tem que fazer. E o dinheiro, ele não aceita desaforo. Se você escolhe errado, você vai ter uma consequência. E a gente tem que aprender a fazer melhores escolhas sabendo que vamos errar. Não existe. Sempre. Aqui e acolá vamos errar. Não é toda hora que vamos errar, mas até o fim das nossas vidas vamos fazer escolhas equivocadas. Então eu tenho que me preparar para fazer as escolhas baseadas em algumas verdades que eu tenho. O que eu quero para minha vida? Se eu quero isso para minha vida, a melhor escolha nesse momento é essa. Pode ser que não dê 100% certo? Pode. Mas eu fiz escolha consciente. O problema é que as pessoas não fazem escolhas e elas querem que os outros escolham por elas. Eu moro nessa casa porque meu patrão me paga mal. Eu não tenho carro porque no Brasil é assim, né? No Brasil não tem opção no Brasil. Eu vejo isso nos meus posts. Quando viraliza, que aí viraliza, vai para todo mundo. Aí vem, mas você está falando isso de qual país? No Brasil isso não é possível. Que loucura. Fala, como que não é possível? Não, mas você está falando isso, vai fazer isso com salário mínimo. Eu respondo, não dá. Não dá. Agora, ficar esperando o salário mínimo. Subir, ou dar um milagre. Ou você ir buscar gerar outras fontes de renda para ter mais um salário mínimo, também é uma escolha. E todo mundo tem realidades diferentes? Claro que tem. Não desmereço a realidade de ninguém. Só que mesmo com qualquer realidade, todo mundo tem condição de dar o próximo passo e melhorar a vida. Uns vão ficar milionários, outros não vão, mas vão ficar melhores. Porque na minha brincadeira com 6 dinheiros, como eu disse, eu não sou especialista, né? A especialista é a Aline. Eu me dei em conta que nós temos que separar o nosso dinheiro, seja quanto nós ganhamos, em 6 dinheiros, né? O dinheiro para sobrevivência, porque não tem como eu não primeiro pagar a luz, o aluguel e ter água e comida. E um pão por dia. Né? Um pão a pessoa não morre. Comendo um pão por dia não morre. Agora, se não tem água, a luz, não tem aluguel, não tem água e não tem pão, não tem nada mais vai funcionar. Né? Sim. Aí eu falo do dinheiro para esquecer, que é aquele da paz. Que aquilo, conforme vai aumentando, quanto mais profundo o alicerce de um prédio, mais o prédio pode crescer. Sim. Né? Quanto mais eu estou fincado com os pés no chão, mais alto eu posso voar. Né? Mas eu não quero falar de todos os 6 dinheiros, mas me surgiu de falar do dinheiro para investir, né? Que eu chamo dinheiro para investir. Quanto ganha? Tanto. Porque quando eu vou fazer dinheiro, não é em 100% das vezes, mas em boa parte das vezes, eu preciso de algum dinheiro. Sim. Quando tu comprava lata de Moça Festa. De Moça Festa, aquele era o teu dinheiro para investir. Sim. E aí eu gosto desta do salário mínimo, né? Porque eu penso, a pessoa ganha um salário mínimo. Se ela pegar 10, 15 reais para fazer uma Moça Festa, é o dinheiro para investir. Sim. Ou seja, não importa o quanto tu ganha. Eu sei que com salário mínimo é mais difícil. Ainda assim, eu acho que é uma boa resposta. Não dá a trata de fazer mais dinheiro. Mas ainda assim, o ponto de partida é o salário mínimo. Sim. O salário é mínimo. o que ele tem. É o que ele tem. E se ele comprar uma Moça Festa, que é um exemplo, eu gosto do exemplo da água também, né? Comprar uma água e vende. Tu tinha 5, quanto que é uma água dessa aqui no Carrefour? 3, 4. 3 reais. Vende a 6, que eu acho que vende
Ganhou 3, tu já tem 2. Quanto tempo leva isso? Tu entra no Carrefour, compra uma, vai no próprio semáforo do Carrefour e vende uma. Tu dobra o teu capital de giro. E aí a pessoa fala que ela não tem tempo. Mas no caminho de casa até o trabalho, Ela pode fazer vender... uma venda. E quando ela voltar, ela pode vender outra. Eu lembro... Quando eu era adolescente, criança, acho que tinha 11 anos, minha mãe vendia doce em casa e eu ia comprar o doce para ela, né? Tinha 11 anos, naquela época era diferente. E aí eu lembro que eu fui comprar picolé. Eu levava o isopor, ia na fábrica que vendia o picolé, enchia o isopor e eu voltava para casa... Vendendo. Por quê? Eu não oferecia, mas eu tava com isopor, um calor no Rio de Janeiro, a pessoa parava e perguntava: menina, você tá vendendo? Eu tô... Ah, quanto é? Eu falava o preço e aí ela já pagava e eu chegava em casa feliz da vida. Com o isopor para minha mãe vender, eu falava, já vendi 5. Aí minha mãe, tu já vendeu? Eu já vendi no caminho. Eu vinha a pé da fábrica até em casa, já vendi. E eu ficava feliz da vida, porque eu já tinha chegado com dinheiro em casa. O que a gente está fazendo aqui nessa conversa é voltando ao princípio do princípio, assim, usando tuas palavras das escolhas, sabe? Pessoas que estão com dificuldade financeira, seja porque não conseguem cuidar ou porque não conseguem fazer, e normalmente são as duas juntas, né, Aline? Chega um ponto que elas têm que escolher. Que escolha elas fazem? Seguir ouvindo a mentira da sua mente, seguir ouvindo as histórias que a sua mente tem contado todos esses anos, ou, como eu costumo dizer, se deixar dominar pela ilha da fantasia, ou sair da Lalalândia, dessa conversa que para tudo tem uma explicação que não dá, para tudo tem uma justificativa que é impossível, e partir de uma nova possibilidade. É possível. É possível fazer diferente. Eu só ainda não sei como. Mas alguém sabe. E alguém pode me ensinar. Como você chama isso, Marcelo? Fé? Confiança? Zé, cara, eu não sei. Fé? Pode ser. Fé, no sentido mais amplo que a fé religiosa. Eu chamo de visão. Ótimo. Enxergar uma nova realidade, né? Eu acredito muito nisso. Eu tenho uma frase também de camiseta que eu uso, que é: eu crio as minhas oportunidades. Sim. Porque eu escuto muito as pessoas falando assim, mas eu não tive oportunidades. E eu falo que nós temos oportunidades todos os dias, o tempo todo, só que a gente escolhe não aproveitar. Quando eu descia com isopor para levar o picolé para minha mãe, tinha oportunidade. Eu podia falar para eles, não, eu vou levar para minha mãe. Eu tinha 11 anos. Eles perguntavam, você tá vendendo? Tô. Toma aqui e vai. E essas oportunidades, elas aparecem o dia todo. Só que quando a pessoa tá nessa história da cabeça dela, de que para mim as oportunidades não aparecem, e minha vida é sofrida, e eu não tô dizendo que não é, porque tem muito sofrimento. Tem muito. Tem. Só que mesmo no sofrimento, e principalmente no sofrimento, aparecem muitas oportunidades. Então eu falo que isso é visão. Quando eu amplio a minha visão, eu fico atenta. Eu falo assim, ó, já liguei meu radar. Meu radar tá ligado. E aí as coisas acontecem. Deus fala, o amigo fala. É incrível como as coisas acontecem. Quem está aberto com a visão, a mensagem chega. A mensagem chega. Nós estamos chegando no finalzinho, Aline. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho, que depois de ter ajudado muitas pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, a fazer dinheiro, tu começou a ensinar pessoas a serem educadores financeiros, né? Sim. Porque essa é uma grande oportunidade para muitas pessoas. Sim. Fala um pouquinho disso, depois a gente vai encaminhando no nosso finalzinho. Eu quis multiplicar o meu alcance. Isso surgiu até com uma necessidade, porque eu queria levar para as crianças terem uma visão de que elas poderiam também. E aí eu vou criar um projeto social e eu vou em todas as escolas, não sei o que, e não vai dar. Não vou conseguir chegar em todas as escolas. Só tenho 2 braços. Não dá, nem que eu fizesse palestra todo dia não ia dar. E aí eu comecei a desenvolver outras pessoas para fazer isso. Então, hoje eu formo multiplicadores que eles têm uma dupla função. Eles conseguem mudar a vida deles. Coloca o Insta da Aline na tela aí para quem quiser. Para quem está pensando assim, tenho vontade, já tá. Tenho vontade de adquirir uma nova profissão, gostaria de ser um educador financeiro. Sim. @ Aline Sopper Oficial. E aí eu
a dupla função ele consegue transformar a própria vida, porque a gente gera dinheiro ajudando a outra pessoa a destravar a vida financeira dela, gerar mais dinheiro também. E enquanto isso, ela gera uma mudança de verdade no mundo. Porque na hora que eu mudo a vida financeira da realidade de uma família, eu mudo o entorno daquela família também. Sim. Foi isso que aconteceu na minha família. Quando meu pai e minha mãe começaram a mudar a vida deles e quando eu comecei a mudar a minha, isso tudo reverberou. Então a gente faz essas duas coisas. Só que com um diferencial. Como vocês viram hoje nesse episódio, não é sobre dinheiro, é sobre a vida. Uhum. A gente fala de dinheiro, a gente mostra o caminho de como você pode ter mais dinheiro, usando o gerar, o cuidar, o proteger e o multiplicar, que são os investimentos. Legal. Eu trabalho 4 pilares na minha metodologia. E a gente faz isso, só que com a vida real, mostrando isso para a pessoa. Não é sobre planilhas, não é sobre números. Os números fazem parte, as planilhas também, igualzinho que faz parte uma furadeira para prender um quadro na parede. Mas a essência é a vida. Então, essa metodologia que eu uso, essa forma de lidar com isso, é uma forma exclusiva da minha visão de mundo, que é a gente ser transformadores aí, agentes de transformação na vida dos outros. Eu adoro ver as pessoas ganharem muito dinheiro, viu? Pessoal, não tem nenhum problema não, quando os meus alunos, meus clientes estão com muito dinheiro, eu fico muito feliz. Quero ver foto na Grécia, na Disney, em todo lugar com os meus clientes. E eu acho que isso é bênção. O dinheiro é bênção na nossa vida, para nós, para nossa família, para as pessoas e para o mundo. Dinheiro é bênção. Eu gosto de resumir de um outro jeito, mas é tudo mesmo, mas eu gosto de resumir dizendo dinheiro é amor. Quando as pessoas perceberem que dinheiro é amor no sentido amplo, nossa, isso é muito poderoso. Sim. É muito poderoso. Porque eu me permito, então, receber amor. Porque Verdade. também tem isso, né? Também tem isso. Aline, estamos chegando ao fim. Não é muito bom chegar ao fim, mas, enfim, temos limites. E a gente tem terminado o nosso Vida é Podcast perguntando para o convidado por que valeu a pena estar aqui. Adorei conversar com vocês, contar um pouco dessa história, saber, né, que nós estamos nessa missão de mostrar às pessoas que existe mais vida, existe mais riqueza, mais possibilidades. E ver o trabalho de vocês e poder fazer parte agora também de um pouquinho. Foi maravilhoso. Adorei. Bom. Muito obrigado, querida. Volte outras vezes. Meu querido Robson Amushi, por que valeu a pena para você? Valeu a pena pela visão. As oportunidades aparecem. E poder tomar a força dos nossos pais, que lá sempre tem algo de bom. Eu acho que dentro dos nossos podcasts, todo mundo sempre traz um aprendizado de dentro da família. É louco isso, né? Louco. Nós somos os nossos pais. Uma misturinha, como diz um grande mestre nosso. Mestra, verdade. Né? Dona Wilma, sempre falando misturinha. E lá tem coisas boas pra gente poder aprender, pegar o que tem de bom e parar de olhar um pouco pro que tem de ruim. Mas a visão foi demais. Muito bom, muito bom. Para mim, valeu a pena para perceber ainda mais profundamente o quanto é possível as pessoas expandirem, alargarem seus horizontes, né? Tem a ver com a visão que tu está falando de um outro jeito. E entender que o nosso trabalho e o Vida é Podcast está ajudando centenas, milhares de pessoas a expandir a sua visão é algo que me alegra sobremaneira. Muito obrigado, Aline querida, muito obrigado a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem. Esta foi mais uma edição do Vida é Podcast. Podcast daquelas pessoas que gostam de bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem a vida. Até a próxima!